Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um podcast Mental Shift 2.0. Aqui onde você tem informação, tem pessoas gabaritadas, especialistas que vão trazer assim muito conhecimento. Eu espero que você receba toda essa gama de informação para que a sua vida melhore, seja transformada. E assim, é um privilégio e uma honra ter a sua audiência, a sua atenção nesse momento. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que é pastor, teólogo, psicanalista, escritor. Esqueci de alguma coisa? Não esqueci de nada. Ele é completaço. E assim, é uma bênção recebê-lo hoje aqui no Mental Shift 2.0. É o nosso pastor Moacir. E aí, meu pastor, como o senhor está? Conte-me tudo e não me esconda nada. Estou bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui com o senhor nesse momento de estreia desse canal, né? Em que a gente pode falar de coisas importantes para ajudar e relevantes nesse tempo, né? Saúde mental é algo muito importante para essa geração e a gente quebra um monte de paradigmas, né? O pessoal fica, quando fala saúde mental, é papo de doido. Mas a saúde mental ela é importante para todos os momentos. A sociedade está percebendo isso. Os aspectos de que a mente ela é algo que movimenta o mundo. Sim. E a mente sã, o corpo é são e tudo fica resolvido. Eu quero logo lançar uma pergunta aqui. Como pastor e psicanalista, em que momento você percebeu que precisava dessas duas áreas para atuar no seu ministério? No momento em que a gente percebe que o homem ele não é só espírito, corpo, né? Mas ele também tem alma, tem mente, e a gente precisa lidar com todas essas realidades. E como pastor eu comecei a perceber que a questão da mente ia ficando um pouco relegada a segundo plano. As pessoas estavam sofrendo mais por questões emocionais, psíquicas do que espirituais. E aí quando espiritualmente eu chego numa realidade em que eu encontro um limite aonde a mente precisa de cuidado, né? E olhar para a mente da pessoa, né? Ver o indivíduo com as suas questões, as suas angústias, é um ato de amor. E aí eu me senti desafiado a buscar ferramentas, né? Que me proporcionassem, né, a capacidade de lidar com isso. Porque, enquanto pastor, a gente lida com a alma o tempo todo. As pessoas chegam no ambiente da igreja, da comunidade, né, da fé, com várias questões. E que não são só espirituais. Sim. As pessoas chegam com traumas, com dores emocionais. Pessoas chegam querendo falar, né? É a grande máxima de Freud. A pessoa é curada enquanto ela fala. E, às vezes, a correria do próprio ministério, eu não tinha esse olhar, né? Atendia no gabinete, falava com as pessoas, mas muito superficial. E quando eu percebi que precisava aprofundar mais, eu busquei a psicanálise. Mas assim, o senhor achou muito diferente ou acha a abordagem dentro de um gabinete para um setting terapêutico? Existem sim umas diferenças. Existem diferenças bem grandes, assim, principalmente a nível profissional, porque quando você lida com o paciente na análise, é diferente de ovelha. O pastor, querendo ou não, ele tem um envolvimento emocional, né? Sim. Quando Jesus conta a parábola das 100 ovelhas, né, em que uma se perde, as 99 deixa no aprisco, há um envolvimento emocional do pastor, na busca incessante por aquela ovelha que se perdeu. E dentro de um consultório, esse envolvimento emocional do terapeuta, ele vai bater com algumas barreiras, vai criar algumas resistências. Então eu percebi que a maior dificuldade em lidar com a questão emocional de um membro que chegava era justamente essa questão emocional do pastor com a ovelha. Sim. Porque o pastor precisa ter esse viés emocional. Já o terapeuta, ele é um espectador de uma realidade, ele está ali para orientar de fora do problema. Ele não está envolvido no problema. E muitas das vezes a ovelha vem em que o pastor ele faz parte não de maneira direta, mas de forma indireta. Ela quer que ele se envolva no problema dela, para poder ajudar ela no problema.
Já com o terapeuta é diferente. Como um espectador, ele vai orientar o seu paciente ali a encontrar o caminho e a resposta. Mas aí, veja bem, há um amor envolvido na ovelha. No set terapêutico, a gente sabe que existe também a transferência e a contratransferência. Sim. E às vezes não tem como ficar nessa de espectador, porque há essa dinâmica também que acontece, Sim. natural, né? E como que você pode equalizar essa situação? Porque em a pessoa está no convívio da comunidade, está próximo e é natural, pastor. Vou pegar aquela que se perdeu e se envolve não só com a pessoa, mas com a família, com os problemas, né? E num setting terapêutico, às vezes a pessoa está chegando, você não sabe nada, né? A princípio do histórico dela, por isso que ela está ali para ser investigada. E no decorrer, pode ser que haja essa dinâmica da transferência, contra-transferência. Como lidar com isso e diferenciar do gabinete? A diferença que eu encontro do gabinete, né, há momentos em que a gente quase que se perde nisso, né? Sim. Há momentos que Por a gente isso que eu estou perguntando, porque deve ter muita gente aí que está perdida nesse caminho. Mas eu costumo fazer o seguinte, quando eu detecto uma realidade no gabinete em que leva para um ponto técnico, né, vou dizer assim, da alma, eu separo essa realidade. Eu procuro fazer essa transferência. Por exemplo, eu tenho um princípio ético, né? A gente não atende pessoas com esse envolvimento, esse viés emocional. Então, hoje na congregação, eu indico os meus membros, quando eu detecto uma realidade dessa, para um terapeuta, que não seja eu. Mesmo que nos momentos ali com ele de gabinete, é inevitável. A gente vai usar as técnicas terapêuticas na conversa, no aconselhamento, mas eu procuro fazer essa diferença. Eu acho que é muito saudável para o membro, né, e para mim. Agora, enquanto ao paciente, como o senhor falou, ele está chegando e a gente está ali totalmente cru naquele primeiro contato. Você está lidando não com uma ovelha, você está lidando com uma pessoa, né? E você é uma pessoa cuidando de uma outra pessoa. Então, essa empatia humana ajuda muito. Agora, enquanto pastor, tem a questão da paternidade. Imagina um terapeuta cuidando do próprio filho. As resistências seriam absurdas. Sim. Então, eu percebo que dentro do relacionamento de ovelha e pastor, passa muito por isso. Então, eu procuro o máximo, quando eu detecto que o problema, que a questão, né, que o membro está trazendo, é uma questão de um set psicanalítico, eu imediatamente vou transferi-lo para um terapeuta. Sim. De confiança, é claro, uma pessoa que vai ali fazer o trabalho correto, mas eu transfiro para um terapeuta e eu procuro só ficar com a parte espiritual. Porque você imagina um terapeuta sentando e chorando com o paciente. E existe. Existe. Porque o que acontece? A gente está falando sobre isso porque, às vezes, tem pessoas que encontram, dentro do setting terapêutico, histórias parecidas. Todos nós temos algum pontinho de uma história parecida com a do outro. E, às vezes, o terapeuta ainda não tratou daquilo que, na frente dele, agora, o atravessa. E a pergunta é, como que a gente pode lidar com isso também? Nessa coisa de que eu estou aqui, estou falando com a pessoa, mas isso eu vejo muito por causa da supervisão a psicanalista. Então, quando você começa a supervisionar psicanalistas, você começa a entender que não é só a história do outro. O psicanalista também precisa, né? Nosso tripé, com certeza, precisa ser analisado. E como lidar com isso? Quando a história do outro está te atravessando, na sua visão? A primeira coisa é isso, né? Não tem como você analisar sem estar passando por análise. É necessário para que você também mantenha as suas demandas emocionais, né, em ordem. Mas eu percebo o seguinte, quando dentro de um set psicanalítico há esse nível de transferência, né, e contra-transferência, as coisas que acontecem naturalmente.
Mas quando há algo mais incisivo e que eu percebo que tocou em áreas que eu preciso tratar, a primeira coisa é avaliar esse atendimento, né? E se autoavaliar dentro do atendimento. Eu tenho condições de continuar, eu vou conseguir ajudar esse paciente, mesmo com as minhas demandas, né? E imediatamente ir para o seu analista, né? Correr para o colo do analista, para o divã. Chora no colo. Chora no colo do analista. E aí, agora, existem os casos também, né, Anderson, que fica tão pesado que muitas das vezes você precisa trocar esse atendimento e ser claro com o paciente. Olha, eu vou te indicar para um terapeuta que tem um gabarito maior do que o meu, que vai ter uma condição melhor, porque eu encontro aqui uma situação em que você precisa de uma ajuda em que eu não cheguei ao meu limite. Isso é bom até para o próprio terapeuta. Nós não somos semideuses, né? O psicanalista ele não vai resolver todos os problemas. Acho que o analista ele tem que ter essa clareza. Ele é uma pessoa ajudando uma outra pessoa e vão chegar realidades que ele não vai conseguir resolver de cá. E realidades que podem ser um start para ele e de levá-lo a um tratamento. Agora pode sim. Ele mesmo sendo atravessado por uma questão, tendo a supervisão, ele pode conciliar as coisas. E, às vezes, até o próprio equilíbrio dele dentro da questão dele vai trazer equilíbrio para o paciente. Mas a clareza é fundamental nesse ponto. Nesse tempo, assim, por muitos anos, eu, assim, não entrei ontem na igreja, né? Tem 40 anos. Estamos no ano de 2026, então tem mais de 40 anos aí. Observando, e um dos tabus que mais existiam ou existem, essa que vai ser a minha pergunta, dentro da igreja é simplesmente o cuidado com a saúde mental. O que o senhor acha? Essa mentalidade, essa quebra de tabu está existindo nos nossos dias ou ainda a informação está meio truncada, a gente não está conseguindo equalizar muito bem essa situação da saúde mental dentro da igreja? A gente lidar aí com pessoas de ministérios, pessoas que estão à frente de trabalhos, ou um membro também. O que o senhor está achando aí, sentindo esse clima? Será que ainda há muito tabu? Tem muita coisa a ser quebrada ou não? Já está resolvida essa questão? Não, ainda tem muito tabu. Principalmente com liderança, né? Pastores, né? Existe ainda assim um tabu de não separar as coisas, né? Essa confusão. E esquecer que o ser humano tem uma parte humana que precisa ser tratada de forma humana. Deus ele é superior a tudo, né? Ele vai nos ajudar em tudo. A gente não levanta da cama se Deus não quiser. Então, é ponto pacífico. Mas existe sim um tabu. E a gente tem visto, uma das coisas que me levou a buscar uma profissionalização nessa área, né? Foi justamente essa questão dentro da igreja, principalmente com líderes. Tem pastores morrendo, né? A gente tem, até hoje tem isso, e se divulga muito, pastores se suicidando, esposas de pastores se suicidando, filhos de pastores, pessoas de liderança que alguém olha e diz assim, está tudo perfeito, de repente a pessoa vai e surta. É porque debaixo da superfície tem muita coisa, a parte humana não está sendo tratada. E a pessoa também está se comportando como um semideus. Isso é orgulho. E eu vejo isso muito, muito, mas muito mesmo. Os maiores pacientes estão dentro da igreja. E isso aí, assim, por que o senhor acha que tem tanta resistência para a pessoa falar eu preciso de uma ajuda na saúde mental? Será que o espiritual e as nossas emoções estão se misturando ou estão separando a ponto de que não, o espiritual é mais importante do que isso aqui, Jesus vai curar e deixa eu seguir a vida? Como está sendo isso, na sua opinião? A questão toda é a seguinte, eu percebo que o grande problema é a maneira como as pessoas entendem a palavra de Deus.
O profeta vai dizer que o povo perece porque não tem conhecimento. As pessoas, elas estão muito superficiais. A vida rápida faz com que a gente coma fast food, que é gostoso, mas que não tem o nutriente necessário. Então, assim, as pessoas não se aprofundam no próprio conhecimento da palavra e criam tabus em cima disso, de achar que a fé em Deus é suficiente para tudo. Eu digo que a salvação em Cristo, ela abriu um leque de conquista muito grande. Sim. E uma das coisas que Deus nos deu como conquista foi o avanço da ciência, seja na área médica, na área tecnológica. A ciência avançou muito e todo o avanço da ciência é nosso. O salmista vai dizer que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor, né? E todos que nele habitam. Mas os céus dos céus ficaram com o Senhor e ele deu a terra aos filhos dos homens. Então, tudo que está aqui é para a gente. A igreja precisa entender que tudo que existe está à mercê da humanidade. Então, a gente tem que tomar posse disso. Por que não a ciência da psique não ser aplicada para o benefício? Por que a resistência com isso? Então, a psicanálise é uma ciência nova, né, em relação a muitas outras, mas é uma das mais eficazes, né? A ciência da psique está abrindo leques e agora se desdobrando, neurociência, agora a gente já tem mais do que 5 sentidos, né? Tudo graças à descoberta dessa questão da alma, da mente. Então, não alçar mão disso, tomar posse disso e utilizar isso também como um caminho de cura é uma total ignorância, mas a gente encontra uma resistência muito grande. Mas eu vejo que isso está sendo quebrado, esse gelo está sendo derretido. E hoje a igreja está se abrindo. Sim. Né? Há 10 anos atrás a gente podia dizer quase impossível, era quase uma heresia, pastores, psicanalistas e tal. Mas a gente percebe que contra fatos no argumento, os efeitos benéficos que está fazendo dentro da comunidade da fé é inegável. As pessoas estão sendo curadas. E doenças até físicas, né, que são as somáticas, as psicossomáticas, em que pessoas dentro de um set psicanalítico, dentro de um atendimento com um terapeuta, ela está resolvendo as questões físicas. Sim. Então, assim, os fatos estão comprovando a eficácia inegável dessa ferramenta. O senhor tem alguma... Porque aqui me lembrei de uma coisa, mas eu queria saber do senhor. Já teve alguma coisa assim atípica dentro do set terapêutico, onde alguma manifestação aconteceu, né? Alguma coisa que fugiu daquilo que foi proposto? Não por sua culpa, não por culpa do paciente, mas foi inusitado. O senhor tem alguma experiência dessa? Tenho. O espiritual é inegável, né? Nós somos pastores, a gente milita no campo da fé, a gente sabe, o espiritual é inegável. Jesus, ele vai tratar algumas questões, por exemplo, o jovem lunático, né? Que tinha toda uma manifestação que hoje a ciência descreve, né, de outra forma. Mas ele vai curar aquele jovem lunático, repreendendo um espírito maligno que alçava a mão daquela realidade para escravizar aquele jovem. Todo desequilíbrio emocional, isso é um pensamento meu, dentro dos estudos que eu tenho feito, e vendo outras lideranças, né, e cristãs e terapeutas vendo isso, não só cristão, mas de outras religiões, que as reações emocionais, né, quando elas estão numa realidade de uma frequência muito baixa, elas abrem-se espaço para espíritos malignos. Então, em muitos casos, as pessoas chegam com problemas, às vezes chegam com queixas espirituais e vão para o emocional, e às vezes chegam com questões emocionais e vai para o espiritual. Então, ser pastor e psicanalista é maravilhoso. E um desafio também. Um grande desafio. Porque no set eu vou falar de psicanálise. Sim. Né? Eu vou tratar especificamente disso. Mas é inegável que em alguns momentos, por ter esse olhar, a gente percebe sim que algumas questões demandam de fé, de conhecimento da palavra de Deus, né? De uma realidade espiritual diferente. Então, já aconteceu em cartazes, né? Em momentos de ativação de algumas memórias adormecidas,
ter algumas manifestações, porque estavam aprisionadas em lugares da alma que estavam sob domínio e influência maligna. Para isso tem que ter um preparo também, né? Muito grande, muito grande. Eu tive uma questão dessa, por isso que veio aqui a memória agora, foi online, um atendimento online. Comecei a falar alguma coisa e tal, quando a pessoa começou a trazer as questões dela, de repente, a voz mudou, o globo ocular ficou todo branco, do outro lado da tela. Aí o psicanalista tentou, né? Não, calma aí. Vamos pensar, vamos... Aí eu comecei a chamar pelo nome, ela começou a dizer que o nome que eu estava chamando não era o dele. Eu tentei resistir, entendeu? Para não entrar no lado espiritual, mas foi, assim, inevitável. Inevitável. Aí, é claro que a gente tem o treinamento específico para isso pelo próprio Mestre Jesus, que é no nome dele que os espíritos malignos têm que sair, e nesse caso ficou tudo ok. E pior não é isso. Nesse dia eu não estava usando fone. O áudio estava aberto, eu estava em casa. Então foi um terror, porque aí eu fui diminuir, né? E assim, foi um terror, mas foi sanado. E assim, isso nos traz mais experiências em relação a esses dois campos, tanto espiritual quanto também emocional. O que o senhor acha que hoje as igrejas deveriam fazer para trazer mais luz a essas questões? Qual seria o posicionamento da igreja? O que a igreja poderia começar a agir nas suas diversas denominações, os líderes? Como que poderia ser isso para que as pessoas tivessem mais informações a respeito da saúde mental e também da espiritualidade? Eu lembrei de uma situação, antes de responder essa questão do senhor, que o inverso também acontece. Uhum. Eu me lembro de estar numa igreja, eu fui convidado para ministrar, e era um culto que eles faziam, um culto de libertação, né? Uma igreja grande. E eu fui convidado por um amigo que falou com o pastor e me convidou. Então, não conhecia o pastor, não conhecia a igreja, fui lá a esse convite. E quando eu cheguei lá, dentro do que eles estavam fazendo, né, de libertação, tinha um rapaz. E esse rapaz, eu percebi que ele tinha consumido álcool. E em determinado momento, quando vai orar, ele manifestou um demônio. Mas eu vi que ele não estava endemoniado. Uhum. Eu vi que aquilo era algo da alma. E aí o pessoal não sai, aquele negócio todo. Eu pedi licença, o pastor pediu permissão para ir lá, ele me permitiu, eu cheguei até ele. Aí o pessoal tentando, e ele fazendo aquela coisa, né, aquela encenação. Aí eu falei assim, não, peraí, deixa ele. Aí fui, ele estava no chão, aí eu me abaixei, levantei a cabeça dele e abracei ele. Falei assim, você está no lugar seguro e aqui você é amado. Você não precisa disso para ser visto. Acabou. Ele começou a chorar, e ele começou a chorar compulsivamente, ele se encolheu em posição fetal. Uhum. E aí eu fui, ministrei a ele, depois conversei com ele depois do culto. Ele assistiu o culto normalmente. Ele decidiu entregar a vida a Cristo. E no final do culto ele estava normal, ainda com cheiro do álcool, mas totalmente consciente do que estava. Então o inverso também acontece. Sim. E ter o conhecimento, né, da psicanálise também faz você enxergar. Porque muitas das vezes a pessoa ela quer ser vista. A angústia da alma está gritando. Ela precisa ser notada e a maneira como ela encontra é aquilo. Sim. E se o líder, né, a pessoa ali no momento do culto, não tiver esse olhar, esse discernimento, é tudo por água abaixo. Eu entendo que a igreja, nesse tempo, nós temos visto, né, muitas aberturas para que sejam feitas congressos, workshops, enfim, falando sobre saúde mental. Eu tenho visto muito isso. Está crescendo. Está crescendo. Mas eu acho que é necessário ainda um empenho maior. Eu venho agora de uma base missionária
E eu observei, a primeira coisa, porque o bichinho do psicanalista quando pega a gente, né? O radar O começa a ficar em movimento e pega alguns sinais. E aí, quando eu cheguei no campo, olhando o campo muito bonito, tal, muito grande, muitos jovens, observando, eu falei assim, era necessário nessa base ter um atendimento para esses jovens. Porque muitos jovens chegam com suas questões, né? Minha irmã ela vai fazer agora 19 anos, primeira experiência dela numa base missionária, e por ter uma casa em que a gente fala muito de saúde mental, você acaba que todo mundo fica na mesma frequência. E aí ela voltou, ela foi para um evento, volta e agora foi definitivo. E ela chega com um relato. Muitos jovens com problema com a família, problema com os pais, problema disso, problema daquilo, angústias assim que a gente que entende sabe quais são os efeitos, né? Os sintomas. Pelos sintomas a gente sabe qual é o diagnóstico e eu fiquei muito preocupado com aquilo. E o meu coração ardeu, eu falei, eu vou falar com a liderança. Porque precisam. Sim. Os jovens chegam quebrados, marcados, estão sendo treinados para ir para as nações. Mas o treinamento é espiritual e o emocional. Né? Quem vai sentar com eles? Quem vai atender a demanda da angústia da alma? E pode ser que alguns que estejam ali vejam aquele campo como uma rota de fuga para as suas dores. Não querem encarar a realidade ou não ainda se atentaram a isso, né? De encarar a realidade, então eu vou para outro lugar para ver se melhora essa dor que eu estou sentindo. Então aqui é o meu lugar que eu posso mascarar as minhas dores. O que eu tenho percebido muito também é que é o seguinte, os cativeiros, né, emocionais, psíquicos que as pessoas têm, inclusive na prática mesmo até de pecado, que a gente entende pela palavra como pecado, que eu costumo dizer que hoje como psicanalista, eu digo que pecado é aquilo que degenera o ser humano, aquilo que te degenera, que te tortura e que você não consegue se livrar. E a gente percebe que são pessoas que conhecem a palavra, mas a questão toda está dentro de uma realidade, de uma angústia interna, e que aquela realidade daquela prática que a pessoa não consegue se livrar, por mais que ela sofra, que ela entenda, né? É igual o viciado, a pessoa que tem problema com drogas, né? O paciente que é adicto. O adicto, ele quer se livrar daquilo. Ele não quer aquilo. Ele está ali e ele luta, não é dizer que ele não luta, ele luta, mas uma angústia interna que nem ele consegue controlar, entende, o leva para aquilo. Ele sabe, ele tem consciência de tudo que ele vai perder, de toda a dor que ele causa às pessoas que estão ao redor dele, de toda a destruição que ele está fazendo com quem está ao seu redor e com ele mesmo. Mas por que ele não consegue se livrar? Então, a gente percebe que a angústia da alma e que os traumas inconscientes, que estão ali no inconsciente, que a pessoa muitas das vezes não conhece, não tem ciência de que aquilo existe, é que cria esse cativeiro. E quando você trata isso, a pessoa é liberta. Eu brinco com alguns discípulos, eu digo assim, é a libertação que você não fala do nome de Jesus. Aí eu brinco, eu digo assim, tem coisas que Freud também liberta. Mas existe sim, a gente está vendo. Graças a Deus, hoje a igreja está caminhando para esse... Ainda passos muito curtos, mas está caminhando. Eu acho que tem que ter essa abertura. E principalmente as lideranças. Pastores que têm medo. Eu uma vez conversei com um líder, ele estava com uma resistência. E por mais que eu falasse, mostrasse, ele era extremamente resistente. E depois eu fui descobrir por que ele era resistente. Porque, na verdade, ele não queria se encontrar. Ele colocou a fé como um escudo, mas de maneira errada. Não para se proteger de algo que vinha de fora. Ele estava se protegendo, escondendo quem ele era, né? E quando isso foi revelado e depois de um tempo encontrei com ele de novo, ele disse, olha, se eu tivesse te ouvido antes, eu tinha evitado muito estrago. Eu tinha evitado de ferir pessoas, de ferir a minha família, e teria sido algo melhor, uma pessoa melhor. Porque realmente a análise, a psicanálise, ela vai fazer você descobrir quem você é. Sim.
E o grande problema nosso, né, é que a gente não quer se ver. A gente não quer se ver. E aí é o que causa o grande lance, porque os líderes não querem se encontrar. Você acha que isso é um problema de ego, é um medo, talvez, de perder ovelhas, ou é emocional mesmo, as suas feridas emocionais? Eu acho que é uma mistura. É. Eu acho que é uma mistura, apóstolo, porque junta o ego com o medo de perder, que é um ego, né? Uhum. O líder que tem medo de perder vidas, ele tem um ego inflamado. Sim. Você vê que Jesus, ele perdeu e perdeu de boa. Sem problemas. Eu digo, Deus, ele no início, Deus não se sentiu um fracasso, porque você presta bem atenção. Quando eu comecei a estudar a psicanálise, e eu falei assim, nossa, Deus é o primeiro analista que tem. Uhum. Ele mostra com o próprio exemplo. Ele cria o homem e o homem o decepciona. E para Deus está tudo bem. Ele cria o plano B, ele cria o plano da salvação e ele continua no foco de restaurar o homem sem sofrimento. Sabe, ele vai em direção àquilo, o plano de salvação é desenvolvido e tá tudo bem. Jesus, ele poderia ter sido considerado um grande fracasso como discipulador. De 12, ele ainda perdeu um. Yeah. E ele fica tudo bem. Perder pessoas é inevitável. Pessoas vão sair das nossas igrejas e como vão entrar. Mas, assim, essa questão da perda, você não acha que essa questão da perda está muito ligado à pessoa dentro da sua realidade denominacional sentir que todos aqueles que estão ali foram conquistados por ele e é como se aquelas pessoas pertencessem a ele e não a Deus? Será que não seria isso? Ou estou viajando? Com certeza. É a síndrome de Deus. A gente tem um monte, né? Um sem número de semideuses. Porque as pessoas não... Jesus, ele nos manda a trazer o reino de Deus. Só que muitos criaram impérios para si. Né? Quando a Bíblia fala de império, ela fala do império das trevas. E ele vai ser destruído. Então, o grande lance também é porque eles criam uma reputação em cima de si mesmo, né? A figura desse semideus, em que pastor não sofre, pastor não tem dores, pastor não tem problema, pastor não passa problema na família, não passa... Não, ele é o cara que ele está acima de qualquer coisa e ele se torna a coluna da igreja. Uhum. Então, se ele falhar, a igreja vai embora porque está olhando para ele. Eles não botam as pessoas para olhar para Cristo. Paulo, ele diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então melhor do que eu é Cristo. Uhum. Né? Então, olhem para Cristo. Mas as pessoas, há lideranças ególatras, né? Elas criam um culto ao próprio ego, criam a estrutura denominacional em volta de si mesmo, e aí eles não vão conseguir manter aquilo. Se as ovelhas conhecerem quem eles são, tudo que ele construiu cai, porque ele não é perfeito. Sim. E aí eles querem se esconder e adoecem com isso, porque eles criam uma outra persona. Né? Quase que uma dupla personalidade. Cria uma entidade em si mesmo. Cria uma entidade em si mesmo. É o Deus do ventre, né? Eles servem a eles mesmos. Então, e nisso as pessoas não estão preocupadas. Essa liderança não está preocupada com a ovelha. Uhum. Porque a qualquer momento você vai falhar. Ninguém consegue usar máscara pro resto da vida. Uma hora o carnaval acaba, você vai ter que tirar. Eu me lembro de um pastor que me deu um conselho. No início do ministério pastoral, ele me deu um conselho. Ó, quando você terminar um culto, manda alguém orar e você sai de fininho aqui pelo púlpito e não dá papo pra essa gente, não. Porque eles vão te consumir. Então, assim, eu vivo a minha vida, sou eu aqui e eles lá. E eu detectei que muitos pastores novos estão fazendo essa prática de não se envolver muito com as ovelhas, né? Eles estão criando uma barreira para que eles, hipoteticamente, estejam se preservando, né? Já tenho os meus problemas, para que me envolver com os problemas dos outros, né? Considerando essa situação e a espiritualidade, o senhor acha que esse tempo
é um tempo de crise espiritual e emocional da igreja. Muito grande. Muito grande. Na evolução, a gente acabou quebrando algumas coisas, né? Quando você olha para a igreja no passado, tinha um comportamento, o pastor agia de forma diferente. Hoje você tem uma outra igreja, você tem uma igreja tecnológica, você tem uma igreja virtual. Uhum. E nós estamos aprendendo a lidar com isso. Agora, uma coisa que eu vejo que a igreja precisa ter hoje, né, em muitas denominações, é o equilíbrio. A gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Cristo é sobriedade, é equilíbrio. Então o pastor ele tem que ter equilíbrio com a vida pastoral, mas ele não pode esquecer que também ele é marido, ele é filho, ele é pai, ele é irmão, ele é uma pessoa, ele tem amigos. E aí, quando o pastor ele cria uma persona, né, um personagem dentro da igreja, que é um semideus, as pessoas nunca vão ver o lado humano dele. Sim. Elas não vão entender que esse semideus tem uma família. Sempre vão vê-lo assim como uma pessoa acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal. E isso não é saudável. Nem para ele, nem para a igreja. A igreja precisa entender que o pastor cansa. Que o pastor tem um dia na semana que ele não vai atender o telefone. As minhas ovelhas sabem, olha, o dia que eu saio, eu estou em tal lugar, eu saí. Quando eu voltar, eu enterro quem morreu. Eu oro por quem ficou enfermo. Eu vou visitar. Mas nesse momento aqui, eu não vou atender vocês. Sempre, claro, deixando alguém no meu lugar. Mas eu preciso ter o meu momento. Sim. O pastor precisa ir à praia, se ele gosta, ou à montanha, caminhar, né? Sei lá, o que ele gosta de fazer. Ele precisa se divertir. Ele precisa ir para um lugar em que ele sente para ler um livro, se é o que ele gosta. Tô querendo comprar minha barraquinha de camping. Não é? Precisa acampar na Serra dos Órgãos? Vambora? Vambora! Precisa acampar, precisa ter um hobby, precisa, Sim. Porque a própria palavra vai dizer que se ele estiver sufocado e ele estiver pesado, as ovelhas não vão ter proveito dele. Uhum. Como esse homem vai atender uma pessoa angustiada se ele está angustiado? Se ele não tem tempo com os filhos, como é que ele vai dar conselho para alguém que está com problema com o filho se ele não está tendo tempo de resolver o problema do filho dele? E às vezes o pastor ele precisa, e eu quero falar aqui para pastores que estiverem me ouvindo, querido, se você sentir a necessidade de dar uma parada, a nível ministerial mesmo que eu estou falando, se você, por algum momento na sua realidade, se você está em algum conflito, que você sente que precisa parar para ser tratado, para, meu irmão. Para. Mas será que isso também, meu irmão? Por um tempo, vai se tratar, procura uma ajuda, procura um terapeuta, fala das tuas angústias. Se resolve, vai para a caverna, Elias. Se fortalece, porque quando você sair, você vai sair mais forte. Vai sair agora com uma unção renovada, vai sair alinhando pessoas. Porque Elias, quando teve um momento em que o emocional dele foi atravessado, ele precisou de, olha só, 40 dias de caminhada, mais o tempo da caverna. Ele parou. Mas ali ele foi tratado. Ele parou ou foi parado? Ele foi parado. Ele foi parado. E ele foi tratado. Sim. E depois de tratado, ele volta agora distribuindo unção. Uns de um, uns de outro, coloca alguém no lugar dele, resolve o problema, deixa tudo em ordem. O problema é que as pessoas se angustiam. Eu peguei os meus pastores, né? É um casal de anciãos e eles estavam passando alguns problemas emocionais a nível de igreja, né? Muita coisa acontecendo. E eu também estava num processo. O que eu fiz? Fomos passar o carnaval nós três. Peguei eles e fomos para um lugar de praia, para conversar, para ficar longe de qualquer problema, comendo camarão na beira da praia, que delícia, orando um pelos outros. À noite saímos para comer uma pizza, no outro dia, e conversa. Foi maravilhoso, voltamos de lá renovado. Foram 4 dias maravilhosos. E que hoje eles estão num gás danado. Eu também, então assim, se há necessidade de parar, para. Outra coisa, pastor, tem que tirar férias. Tem que tirar. Pastor precisa tirar férias da igreja, precisa. Principalmente se ele é integral. Ele precisa desse tempo. E a igreja precisa entender que esse tempo é o tempo do pastor.
E cuidem dos seus pastores, viu? Não só suga, cuida dele. O pastor precisa de um dia que você pegue ele e leve ele para passear. Meu pastor, tá fazendo o quê? Não tô fazendo nada. Churrascaria. Poxa, posso pegar o senhor aí para dar uma voltinha? Pega ele, leva para passear. Não só ele, a família dele. Sim. Porque às vezes o pastor até não se coloca no lugar de semideus, mas a igreja quer Que ele força ele a encaixar nesse lugar. Sim. E isso não é saudável nem para a igreja, nem para o pastor. Eu acho que nesses dias a gente tem, assim, um dos nossos erros, tá? Que eu vejo, já que eu acompanho a igreja há muitos anos, que antes a igreja era mais comunidade. E hoje ela está mais empresarial. Sim. E está colocando a espiritualidade num lugar da empresa, dentro da empresa, chamada igreja. E assim, a gente tem visto muitos conflitos em relação a tudo isso que está se falando, porque é inadmissível um pastor tirar férias, é inadmissível a pessoa tirar aí um tempo de folga na semana, porque ele tem que estar aqui, porque ele tem que estar acima do bem e do mal, e na cabeça, às vezes, não são todos os pastores, mas alguns acreditam que aquele lugar é um lugar assim que ele não pode se ausentar e que tudo tem que ser gerido por ele, né? Ou seja, ele centraliza todas as situações e começa a se desgastar porque aquela empresa ali não pode fechar, porque vai envolver também outras questões que muitas das vezes a pessoa vai ali na caminhada, no seu histórico, invertendo os papéis. Então, antes tinha o Partido Pão e agora não tem mais. Exatamente. Antes tinha aquele, o pastor, eu já vi isso muito, o pastor falava, irmã Maria, segunda-feira eu vou lá 4 horas da tarde tomar um cafezinho com a senhora, faz o café que eu vou levar o pão. Isso acabou, porque os pastores estão num lugar inacessível. Assim, um lugar que as pessoas não têm mais aquele contato com o pastor. Pastor, não, vou visitar. Não, vou visitar as ovelhas que são selecionadas para eu visitar. Vou visitar ovelhas que têm algum interesse por trás da minha visita. Uhum. E isso aí tem detonado muito. Mas, assim, a gente está caminhando para o final. O papo tá bom. Mas tá início, meio e fim. E eu gostaria que o senhor trouxesse uma mensagem, né? À igreja, aos pastores. Eu tenho certeza que a gente vai ter que desenvolver esse assunto muito mais, que tem muita coisa aí, né, para a gente falar. Mas um conselho, um apontamento, fique à vontade para falar, né, uma frase, à vontade, para falar aquilo que está no seu coração para a igreja, para os líderes. Aquela câmera é sua. A minha mensagem é que nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Nós temos demandas humanas, né, psíquicas, e que nós precisamos olhar para isso. Jesus, ele quando esteve na Terra, ele veio para o homem e ele olhou o ser humano em todas as suas dores. E ele tratou o homem como homem. Então nós não podemos tratar as pessoas de maneira diferente e nem nos colocarmos no lugar de sermos diferentes disso. A igreja foi feita para seres humanos e nós, como seres humanos, vamos tratar de seres humanos. Na psicanálise existe essa máxima, né? Nós somos um ser humano olhando para as demandas de um outro ser humano e atendemos aquela pessoa de maneira mais humana possível. Escutamos ele de forma humana e entendemos que ele é um ser humano como eu. Ele que precisa de cuidado, de acolhimento. A igreja precisa ser esse lugar de cuidado, de acolhimento, né? Não de julgamento. Uma das coisas que a psicanálise me encanta é que Freud vai dizer que nós não devemos julgar. Então, isso é evangelho. Nós não somos aqui para julgar. Nós estamos aqui para levar a salvação. Sim. Então, nós precisamos usar isso. Todas as ferramentas para que ajudem as nossas ovelhas, nós precisamos usar. Que bênção. Pastor, uma honra tê-lo aqui. Tá? Muito obrigado. Fala o seu Instagram para o pessoal seguir. Isso. Eu tenho um livro, né?
Eu vou falar do livro, calma. Ah, o senhor vai falar do livro? Opa, eu já estou me adiantando. Fala do seu Instagram. Mas o meu Instagram tá aqui, pastor, @prmoacir, né? E tem o @moacir.psique, que esse é voltado só para atendimento psicanálise, e é onde também está a divulgação do que o Anderson vai falar. Então, o que acontece, gente? Ele é escritor. Saiu há pouco tempo o livro, né? Isso, tem mais ou menos um mês. Olha só. Então, assim, faça com que esse homem já seja best-seller. Vou colocar aqui na descrição, tá? O link está só em PDF por enquanto, não é isso? Por enquanto em PDF, acredito que em uns 2 meses nós já teremos a tiragem dele. Olha aí, nós estamos em 2026, você que vai assistir aí em 2036, saiba que o link vai permanecer aqui da mesma forma. Então acesse, honre esse homem de Deus que tem assim, ajudado muitas pessoas a saírem da depressão, burnout, ansiedade, e fora o que ele tem feito na comunidade, que é o Ministério Celeiro de Vidas. Celeiro de Vidas. Vou colocar também na descrição lá, para que vocês possam seguir, também marcar a agenda aí com o pastor Moacir, que ele é uma pessoa gabaritada para te atender também no set terapêutico. Então, não perca essa oportunidade. Você hoje pode ouvir no âmbito espiritual e emocional muitas coisas, muitas lições aqui. Hoje nós aprendemos muito. Então, não perca essa oportunidade. Pastor Moacir, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe muito. Tá bom? Eu que agradeço, meu amigo. Muito bom estar aqui com você. Gente, vamos ficar aqui. Ah, esqueci. Eu divulguei o dele, não divulguei o meu. Tá aqui, ó. Muito prazer, sou eu interior. Vai estar também aí na descrição. Se você quiser adquirir, eu já sou seller. Falta ser best-seller. Depende de você, tá bom? Então, o nome do livro é Fé que Reprograma a Alma. Muito bom. Ah, bom. Tá na Amazon e no link da minha bio você também consegue ele. Sim. Vai estar aqui na descrição todos os links. Aí o pessoal vai encontrar aí, tá bom? Muito bom. Eu gostaria de te agradecer por esse tempo em que você dispensou para as nossas vidas, e eu tenho certeza que vai ser bênção daqui para frente também, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima!